Então, olhem bem, na apostila, na OE de Física do segundo ano, nós recebemos essas orientações da CEDUC. A aula 1 fala sobre as temperaturas, fala tudo sobre essa comparação entre termômetros de temperaturas diferentes. E aí, na aula 2, já fala sobre definição de calor, certo? Toda vez que a gente coloca em presença um do outro, dois corpos com temperaturas diferentes, o calor vai fluir, vai andar, vai se movimentar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é calor, energia em movimento, energia em trânsito. Está transitando. Quando o corpo de maior temperatura vai emanando energia térmica para o de menor temperatura, até que a temperatura do que era maior vai baixando, a temperatura do corpo que tinha menor temperatura aumenta, até que existe, num determinado momento, essas temperaturas se equiparam e a gente tem o chamado equilíbrio térmico. Isso tudo está na aula 2. E aí, vimos que esse calor, que é energia em movimento, energia transitando de um corpo de maior temperatura do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, essa energia é chamada de calor. Esse calor pode acontecer de duas maneiras, tá? Logo no primeiro momento a gente entende e percebe bem isso, que é um corpo de maior temperatura, cede calor, a energia vai passando, vai fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso a gente é intuitivo, a gente entende bem. E aí, esse tipo de calor é calor sensível. Quando há mudança de temperatura. Mudança de temperatura. Quando a gente tem, num determinado momento, que não há mudança de temperatura e o corpo muda o estado físico, era uma pedra de gelo que a gente coloca dentro do copo de Coca-Cola, que estava a temperatura ambiente, a Coca-Cola, e aí o gelo vai transmitindo calor e vai se dissolvendo. Esse gelo se dissolvendo, ele mantém a temperatura dele de 0 graus e vai se dissolvendo, vai virando sólido para líquido, vai acontecendo a fusão. Então, vimos que temos mudanças de estado físico também quando a gente fala em quantidade de calor, tá? Então, nesse momento, aí o calor é latente. E aí, eu tenho aqui, não há mudança de temperatura, há mudança de estado físico. Então, vamos ver. Calor sensível tem uma formulazinha que nos indica como trabalhar. Calor sensível vai ser, esse é o sensível, é MC delta teta, onde M é massa, C é calor específico, e aí varia de substância para substância.
é é uma quantidade de calor daquele material. Então, se é de alumínio, é um calor específico, se a água é outro calor específico, se é ferro, é outro calor específico. Então, o calor específico varia de substância para substância. Cada substância tem o seu calor específico. E delta θ é a variação de temperatura sofrida. Então, temos que prestar atenção, porque esse é o sensível, mas temos o outro, que é o latente, quando acontece a mudança do estado físico. Calor latente, aí que L é M vezes L. E aqui é a massa. E esse L é o valor do calor latente de cada substância também. Para calcularmos essas grandezas, a gente vai trabalhar com a quantidade de calor, o que vai ser dado em calorias ou joules, aí vai depender. A massa vai ser dada em grama, aí por isso dá caloria, ou quilograma, que aí dá joule. O calor específico, que é o Czinho, é dado em calorias por gramas, graus Celsius, ou em joules por quilogramas, grau Kelvin. Então, a gente tem que prestar atenção nessas unidades, saber do que o enunciado está dispondo para a gente, para saber em qual unidade nós vamos trabalhar. E aqui, a diferença de temperatura é em graus Celsius para esses, ou Kelvin, temperatura absoluta, certo? Então, já no calor latente, o que acontece? Não há mudança de temperatura. O que acontece? A gente tem as calorias também do mesmo jeito, em calorias ou joule, a massa em gramas ou quilogramas, e o latente específico vai ser o L. Vai ser em calorias por gramas. Então, a única preocupação que a gente tem que ter, gente, é saber se estamos usando a unidade correta. E aqui pode ser calorias por gramas ou joules por quilograma. Saberemos passar? Saberemos passar. Então, o equilíbrio térmico se dá onde? Na temperatura comum. Um corpo diminui a temperatura, o outro aumenta até que elas se equiparam. Nesse momento, acaba a quantidade de calor, não anda mais. Por quê? Não tem diferença de temperatura. A quantidade de calor existia, é o calor em movimento, enquanto há diferença de temperatura entre os corpos. Se não há mais, se eles passam a ter a mesma temperatura, o calor para de fluir. Não anda mais do que é mais para o menos, nem do menos para o mais, nada. Acabou. A energia térmica cessa ali e eles entram em equilíbrio térmico. Ninguém doa mais calor para ninguém, certo? Uma coisa que a gente deve saber também, que é importante, é a quantidade de calor. A quantidade de calor cedida por um corpo tem que ser igual à quantidade de calor absorvida pelo outro corpo. Isso tem que existir. Ou ainda, que cedido mais que absorvido é igual a zero.
essa formulazinha é importante da gente saber, tá? Então, a importância da gente determinar a temperatura do equilíbrio térmico. Vamos, então, através desses valores aqui, é o que nós vamos trabalhar, certo? Vamos ver um exemplo aqui que já tem na apostila que fala sobre uma xícara de quantidade térmica capacidade térmica desprezível. Capacidade térmica varia de material para material e ela é desprezível quando ela não tem trocas com o meio exterior. As trocas, por exemplo, quando eu boto o gelo dentro de um copo de Coca-Cola e esse copo é um copo hermético de isopor, que tem tampinha também de isopor, e que as trocas de calor ali dentro só acontecem ali dentro, não há trocas de calor com o meio exterior. Então o meio exterior não interfere no quanto aquela Coca-Cola vai gelar, certo? Não houve perdas, não há perdas com o meio exterior. O gelo não se perde. Tudo que o gelo poderia dar é absorvido pela Coca-Cola na temperatura ambiente, que aí ela vai alterar, vai ficar o quê? Gelada, certo, gente? Então, vamos ver esse exercício aqui. Uma xícara de capacidade térmica desprezível contém 200 ml de chá, ou ainda 200 gramas. Então, já vimos que estamos trabalhando com gramas. A temperatura inicial de 75 graus Celsius. O chá recebe 10 gramas de gelo. 10 gramas de gelo. A temperatura, esse é o chá, esse é o gelo. Temperatura do chá. Temperatura inicial do gelo é menos 10 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema e considere que o calor específico do chá seja igual ao calor específico da água. E aí dizia que a C da água é 1 caloria por graus Celsius. E o C, calor específico do gelo, é meia caloria por graus Celsius. Então, vamos calcular. O que a gente tem? A gente tem o gelo. E aí a gente tem o latente do gelo. Tem que ter tudo, porque o gelo vai derreter, vai fornecer, vai exigir calorias do chá. Então, eu vou dizer, primeiro, consideramos calor recebido pelo gelo, foi cedido pelo chá. Então, é igual. Calor recebido é igual a cedido. Absorvido é igual ao cedido. O chá cedeu somente calor sensível. Não muda de estado físico. Já o gelo, ele muda. Ele recebe calor sensível até a temperatura de 0 graus. A gente tem que ficar ligado nisso. Por quê? A mudança de estado físico do gelo acontece a 0 graus. Então, a gente tem que estar ligado que eu vou precisar do chá. O chá vai acontecer o quê? A massa do chá é 200 gramas. A temperatura inicial é 75 e ele vai chegar até uma temperatura final qualquer lá. Eu não sei, é o que ele está pedindo, certo? Já o gelo, ele tem
massa de 10 gramas, estava com a temperatura inicial de -10, vai até zero graus. Quando então, nessa temperatura aqui, ele entra em fusão. Ele vai virar de sólido para líquido. Então, nessa temperatura aqui tem calor sensível, mas tem calor latente também. Por quê? Ele vai ficar de 0 até 0, de novo, mudando de estado físico, certo, gente? Então, ele vai, então, traduzindo isso, nós vamos ter calor sensível do gelo, de -10 a 0, calor latente do gelo, de 0 para 0, mudando de gelo para líquido, e calor sensível do gelo novamente, mais calor sensível do gelo. Isso aqui, ó, por quê? Ele vai de 0 graus até a temperatura lá que o chá vai ficar. Então, vamos ter 3 momentos para o gelo, enquanto que para o chá só um momento, só calor sensível. Então, vamos lá. Posso usar aqui. Vou usar do gelo. Vamos lá. Do gelo. Calor sensível do gelo. MC delta teta. Massa do gelo 10, calor específico meio, temperatura final 0, de 0 a -10, sofreu uma variação de 10. Foi de 5 vezes 10, 50. 50 o quê? Calorias. Depois, no segundo momento ainda do gelo, o que vai acontecer? Ele vai mudar de estado. Então, é calor latente. M vezes L. Que latente do gelo é a massa, 10 vezes 80, né? 80, tá? 800 calorias. E, por último, de novo calor sensível. Agora ele já se modificou todo em líquido. E aí eu vou usar MC delta teta, que eu não sei qual é a temperatura final dele. Vai ser 10. E aí já é água. Então o calor específico é 1 vezes T final menos 0, né? Esse é a quantidade de calor absorvida pelo gelo. Ele vai absorver, é ele que vai ganhar temperatura, vai aumentar a temperatura e mudar de estado e depois aumentar de novo. Ele estava a -10 graus e vai virar totalmente líquido. Então, ele é calor absorvido, ele absorve calor. E o outro corpo, que era o chá, vai ser calor sensível, MC delta teta, que vai ser a massa do chá é 200 vezes 1
vezes temperatura final menos 75. Isso vai dar essa soma aqui, vai ter, somada com esta, vai ter que dar zero. Por quê? Que excedido mais que absorvido é igual a zero. Então, nós vamos ficar com 50 mais 800 mais 10. 10? A massa do gelo é quanto? 10, né? 10T mais menos mais 200 ΔF menos 15.000, que foi isso aqui, ó. Isso vai ter que dar zero. Então, dá 850 mais 10, temperatura final, 10T, 210, 210T é igual a 15.000. Então, 210T é igual a 15.000 menos 850. 210T é igual a 14.150. Temperatura final, teta final, temperatura do sistema todo final vai ser 14.150 divididos por 210, que dá 67,38 graus Celsius. Por que graus Celsius? Porque a gente estava trabalhando com isso. Grama, calorias, o calor específico, calorias por gramas graus Celsius. Então, essa era a nossa unidade. Então, para isso, eu vou passar para casa agora os exercícios das páginas 16, 17 e 18 para a próxima aula. E também vou querer que vocês leiam o assunto da aula 4, máquinas térmicas e suas transformações. Por quê? Colocarei no Google Forms um questionáriozinho com exercícios contendo calor sensível, calor latente e a troca de calor e o equilíbrio térmico acontecendo. E a gente sabendo que o calor sensível é igual ao o calor cedido é igual ao calor absorvido, e ainda vou perguntar algumas coisas sobre máquinas térmicas, tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, até quarta-feira que vem. Tchau. Toma.